entrada e saída, o E ou o S, e os programas do software. Vamos primeiro falar sobre o hardware. Hardware são o quê? São as peças físicas. O monitor, o teclado, o mouse. Essas são as unidades que a gente consegue encostar e basicamente ver. E também tem a questão de que, para que a gente usa o monitor, um exemplo esse aqui que eu estou usando para ver o material. O teclado a gente obviamente usa para escrever e o mouse a gente usa para ir em direção às coisas que a gente precisa na nossa tela. É uma das partes mais importantes, porque é o que consiste no nosso computador. E sem ela não existiria nenhum computador. Mas não é só isso que é importante no nosso computador. A estrutura do computador é contida por hardware e software. Ambas são extremamente importantes e se complementam. Como eu já disse, o hardware é a parte física, é aquela parte que a gente pode encostar, como as placas, o monitor, o teclado, a placa-mãe, o disco rígido. São alguns exemplos do hardware. Mas o software é um serviço computacional utilizado para realizar todas as ações do nosso sistema de computador. Ou seja, sem o hardware, a gente não conseguiria ter um sistema no computador. Os tipos de software que a gente tem é o sistema para aplicativos, de programação, de comunicação também é muito importante para jogos, o que é uma das que são mais usadas pelos jovens, e também o aberto. Então a gente tem que entender a estrutura do computador é gigantesca. Aqui dentro a gente consegue ver, obviamente não vai conseguir mostrar, mas a gente consegue ver o que constitui um computador para chegar até o que a gente compra e o que a gente usa todos os dias. Então é sempre importante entender a estrutura do computador para a gente poder usar. Não, mas eu tenho um computador, faço trabalho com ele, aí ele dá um pane. Eu preciso saber pelo menos qual é o problema para tentar resolver ele. Então é muito importante a gente entender a estrutura do computador, entender o que consiste nela e alguns exemplos, obviamente, que é mais importante. Às vezes temos até dentro da nossa própria casa, a gente só nem faz a mínima ideia. Então é basicamente isso, essa parte de software e hardware. É até muito difícil de pronunciar, porque é uma coisa muito complexa, muito inteligente, que quando você para pesquisar e entender mais sobre você, fica perplexo, porque realmente é muita coisa, mas é tudo tão minúsculo que a gente nem percebe que isso está no nosso dia a dia. Então é basicamente isso. Obrigada por assistir. Clica no joinha. E aí pessoal, como vocês estão? Tranquilo? Bom, hoje a gente vai falar sobre os sistemas operacionais, ou os OS, como a gente vai chamar para abreviar toda essa parte mais técnica. Vai por mim. É bem chato ficar falando sistemas operacionais. Enfim, para começarmos, vamos revisar o que é um sistema operacional. Sistema operacional é toda a parte que ajuda o hardware. E é mais do que a parte gráfica, e é muito mais do que só a parte de interativa do computador. Vamos colocar em um quesito mais humano, alma. É a alma do seu computador. E para entender mais, vamos voltar um pouco no túnel do tempo? Então, vamos voltar aos exatos 1960 e 1950. Porque foi nessa época que a informática nasceu, com computadores que ocupavam um espaço de galpões. Era absurdo o tamanho que eles ocupavam e era absurdo o quanto de arquivo eles tinham. Era ridiculamente pequeno. 1 megabyte que temos hoje em dia era impensável naquela época. Então, a gente chega no seguinte ponto, onde a AT Labs, para acabar com uma coisa que tinha nesses computadores, que era intervenção humana, para fazer qualquer coisa, criou o seu primeiro OS, o sistema operacional, chamado de Unix. E vamos lá, o Unix não era aquela coisa boa. Na verdade, ele era bem ruim. Mas, para aquela época, novidade. Alguns anos depois, o Unix teve seu primeiro filhinho, chamado BSD,
ele foi um sistema operacional que não mudou tanto, não teve tantas inovações, porém, foi o primeiro de uma dinastia, de uma linha do tempo, que dá de 10-0 no CM. Primeira parada nessa viagem do tempo gigantesca. Temos a Apple. A maçãzinha, nos seus primeiros engatinhares, criou o Apple II, o bisavô, tataravô do MacBook. Enfim, esse computador pessoal utilizava uma base do BSD. Só que eles perceberam que utilizar isso já estava ficando defasado, os consumidores não estavam gostando, então eles criaram o próprio sistema operacional deles. Naquela época, fácil inovar, né? Enfim, para isso, eles utilizaram a base do BSD e criaram o Apple DOS, que foi o primeiro sistema operacional para computadores caseiros. Em 1980, antes mesmo da Microsoft sequer imaginar o MS-DOS, a Seattle Computers Producers lançaram o 86-DOS, que era um sistema bem michuruca, mas isso, mesmo ele sendo um sistema michuruca, chamou a atenção da Microsoft, que veio, comprou ele e, com base nele e em alguns outros sistemas, criaram o que foi o MS-DOS, que foi uma revolução no mercado, porque ele era um sistema que muitas empresas utilizavam no seu meio. 3 anos depois, a Apple veio, pega o MS-DOS, chacoalha como se fosse uma boneca de pano, porque eles lançaram só a primeira interface gráfica dos sistemas operacionais, o Lisa OS. Esse sistema, mesmo sendo bem arcaico comparado com os sistemas que temos hoje, foi o que inaugurou a revolução gráfica nos sistemas operacionais. E 1 ano depois, a Apple só revolucionou de novo, trazendo o macOS, que é o sistema operacional que eles vêm trazendo até os dias atuais, com algumas atualizações. Em 1991, a Linux veio com o seu mais criativo sistema operacional. E mesmo que tenha esse desgraçado... Mesmo que esse pinguim seja horrível, ele veio com uma coisa muito interessante. Diferente dos outros sistemas operacionais que eu apresentei, que eles tinham um código fechado, ou seja, apenas a empresa poderia mexer nele, o Linux chutou a bola e falou: façam uma festa. Assim, ele liberou um código onde, no próprio Linux, quando você baixa ele no sistema operacional, você pode mexer nele e criar outros tipos de sistemas operacionais customizados. Assim, o Linux não tem só uma função, ele tem várias. Só que cá entre nós, você tem que abrir uma linha de código para abrir uma pasta, dessa pasta abrir outra linha de código para abrir um arquivo, não é tão muito eficiente, mas, mesmo assim, continua sendo o sistema mais criativo que tem. Nessa mesma época, a Microsoft veio com o seu, como posso dizer, o seu auge em sistemas operacionais, com o Windows 95. Esse, meus amigos, foi o sistema operacional, onde ele ditou várias regras que até hoje são incluídas nos sistemas operacionais, tanto o Mac quanto o Linux, nas suas atualizações mais recentes, e o próprio Windows. Na época de 2000, a Microsoft ela acertou de novo, e acertou bem, com essa planície verde e esse céu azul. Enfim, o Windows XP foi outro marco, sendo o mais celebrado pelos usuários de Windows, sendo muito prático, muito fácil e com algumas mecânicas novas. Indo um pouquinho mais para frente, com a maçãzinha de novo, eles inovaram com um novo tipo de sistema operacional que não serviria apenas, na verdade, não serviria mais para computadores caseiros, e sim um novo dispositivo que eles tinham acabado de inventar. Sim, o que você usa, o que eu uso e o que todos queremos, o iPhone. Enfim,
O iOS foi o primeiro sistema para smartphones, visto que foi o próprio mercado Apple. E com os outros dispositivos móveis deles, como o iPad, qual é o nome daquele sistema? Na verdade, qual é o nome daquele sistema de áudio? Não estou lembrado, está meio morto. Esse mesmo. E o Android. Só que o Android tem um diferencial. Lembra do Linux? Você mesmo. Então, todo o sistema Android é baseado no Linux. Então, novamente, no Linux é bem mais complicado de você utilizar. Porém, entretanto, todavia, você pode criar um novo sistema operacional como o Android, que é usado e difundido para todos os usuários que não sejam Apple. Então, Samsung, Motorola, afinada LG, usam o sistema Android. Agora, você deve estar pensando, mas tá, e o que tudo isso significa? Qual a aplicação do sistema operacional? Aí que está, boa pergunta, jovem gafanhoto. O sistema operacional é a ponte entre o hardware, ou seja, o coração da máquina, o núcleo, e o programador. Será nele onde toda a gestão do sistema será feita. Então, podemos colocar em dois níveis. O nível do programador e o nível do visitante. O nível do programador é onde toda a magia acontece, onde todo o hardware terá informações para serem colocadas. Então, o seu sistema operacional, você vai colocar um comando e o hardware fará o resto. E o visitante será toda a parte visível. Sabe aquela telinha do Windows, que você vai clicando e tudo mais? Essa parte do visitante. Em sistemas operacionais, também podemos constar as estruturas. O que são estruturas? Então, estruturas são o que faz um sistema operacional ser próprio para uma máquina. Então, podemos constar eles em dois tipos: os monoprogramas e os multiprogramas. Monoprogramas são programas com apenas um sistema, então que embarca apenas em um tipo de função. Enquanto temos os multiprogramas, esses que têm vários sistemas dentro deles, ou seja, que fazem várias tarefas ao mesmo tempo. Em monoprogramas, podemos constar os embarcados, ou seja, podemos colocar máquinas que só têm uma função e tem um sistema operacional funcionando nelas. Enquanto nos multiprogramas, colocamos os sistemas operacionais que utilizamos, como o Mac, como o Windows, como o Linux, e também podemos constar o finado, mas porém saudoso, Unix. Bom, gente, é isso. Eu sei que essa viagem no tempo, essa linha temporal está mais confusa que a linha temporal de Metal Gear, mas agora espero que vocês tenham curtido. Deem um like, se inscrevam e falou! Olá, turminha! Hoje eu vou explicar o gerenciamento de arquivos. Mas de onde surgiu o sistema de gerenciamento de arquivos? Começou com o gerenciamento eletrônico de documentos. Isso lá em 1984, com a empresa Soft Solutions em Chicago. Naquela época, o gerenciamento de documentos era somente pelos departamentos de processamento de textos. Ou seja, tinham dezenas de pessoas só para digitar textos. Mas em 1997, os proprietários e os engenheiros originais da Soft Solutions fundaram a NetDocuments. Então a empresa resolveu retirar o conceito de gerenciamento eletrônico de documentos do Word Processing Center e utilizar a tecnologia de banco de dados de gerenciamento 100% na nuvem. A definição de gerenciamento de arquivos é um tipo de software que gerencia arquivos de dados em um sistema de computador. Ele possui recursos limitados e foi projetado para gerenciar arquivos individuais ou de grupo, como documentos e registros especiais do escritório. Pode exibir detalhes do relatório, como proprietário, data de criação, estado de conclusão e recursos semelhantes úteis em um ambiente de escritório.
Ele também é conhecido como gerenciador de arquivo. Mas como fazer um gerenciamento de arquivo eficiente? Tá, a gente tem que investir em um sistema de gerenciamento de arquivos, tem que criar um código específico, padronizar o tipo de arquivo, definir o formato e o suporte, determinar a temporalidade do documento, estabelecer níveis de acesso e unificar o arquivo e manter o backup. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. E hoje a gente vai estar explicando um pouco mais sobre o que são os periféricos, já que você é uma pessoa tão interessada, eu vou estar aqui para te ensinar um pouco mais. E o que são os periféricos? Eles vão ser dispositivos eletrônicos que têm como finalidade principal o envio e o recebimento de informações no computador. Então, realmente vai estar facilitando ali a interação entre o usuário e a própria máquina. Ele se chama periférico justamente porque ele está fora da unidade principal do sistema de computação. Então, realmente, vai ser um dispositivo que ele vai adicionar uma funcionalidade. Não significa que o computador necessite desse objeto para estar funcionando, tá? Ele vai adicionar. Então, realmente, a gente tem como pensar os dispositivos periféricos o dispositivo dependente daqueles, tá? Para ele funcionar, ele necessita do computador. E a gente divide eles em quê? Em 3 tipos, que são os periféricos de entrada e saída e os de entrada e saída. Os de entrada vão ser aqueles básicos que a gente já conhece cotidianamente, que são aqueles que vão enviar informação para o computador. Teclado, mouse, filmadora, drive, entre outros objetos, como por exemplo o pendrive, que vão estar enviando as informações para dentro da placa-mãe do negócio. Os periféricos de saída vão ser aqueles que vão estar recebendo as informações, como por exemplo, caixa de som, impressora, sensores, entre outros. E os periféricos de entrada e saída, que são aqueles que têm as duas funcionalidades, tanto de receber como de enviar, que vão ser o modem, o drive de disquete, o gravador de CD e DVD e o disco rígido. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o que são esses dispositivos e deixe seu like. Muito obrigada! E aí, pessoas que habitam os conflitos da internet, tudo bem? Bom, acho que vocês já sabem qual vai ser o tema de hoje, não é? Ok, para contextualizarmos a história, não, a impressora não é uma máquina tão nova assim. Diferente do que muitos podem pensar que ela surgiu em 70, 80, 90, ela nasceu exatamente em 1938. Faz tempo. Essa primeira impressora, ela, no perdão da palavra, era o quê? Péssima, horrorosa, a tinta não vale a pena, a impressão ficava... Era horrível. 20 anos depois, veio a primeira impressora de impressão rápida. Rápida para época, para ser mais exato. E assim veio um novo tipo de máquina, um novo tipo de aparelho para as nossas máquinas. E podemos categorizar em 3 tipos, para ser melhor. As de tinta, as a laser e as de estampa. As de tinta são as mais comuns encontradas em escritórios, escolas, propriamente residencial. Essas são impressoras que toda a impressão delas é baseada em uma paleta RGB, onde você tem amarelo, rosa, azul e preto. Então, se você quiser colocar uma foto colorida, ela vai ser colorida. Um texto vai ser preto. Aí você decide a cor que você vai colocar. Outra impressora que podemos ressaltar é a impressora laser. Essa é diferente da irmã, da de tinta. Ela não tem uns tubinhos bonitinhos para você repor a tinta, ou você pode comprar em uma lojinha. Não, o que ela tem é um pouco mais grande? Maior? É um tubo de pressão que você coloca lá e toda a magia acontece. Esse tipo de impressão tem uma qualidade muito maior. Ela pode imprimir mais, mas aí que está o problema. Cada
plastilina que você vai comprar para colocar na sua impressora é caro. E assim, é bem caro. Fernando, ela é uma impressora muito mais utilizada por empresas, ou mesmo por pessoas que trabalham mais com imagem, desenhos, fotos, entre outros. Outra impressora que podemos ter é a impressora de estampas. Estampas que todo mundo adora, que todo mundo quer. Essas impressoras são específicas para isso. Não podemos ter tantos textos. Ela foca muito mais na imagem. E também não é muito recomendada para uso em papel. Eu vou falar da 3D. Deixa eu pensar. Deve ter me levado como ótimo. Enfim. E temos a mais nova, a impressora 3D. Essa impressora faz tudo. Literalmente tudo que você possa pensar. Usando filamentos específicos, ela consegue transformar objetos 2D para 3D. Utilizando um software de computador, ela pega todas essas informações, utilizando de filamentos de plástico, ela cria toda uma forma 3D. E é isso, gente. Esses foram os tipos de impressora e um pouco da explicação deles. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o joinha, se inscreve e deixa o comentário. E é isso, gente. Até mais e tchau! Heitor! E aí, pessoas que aplicam os confins da internet, tudo bem? Bom, hoje a gente vai aprender sobre isso. Acessórios. Acessórios são todas as partes que são externas do computador. Então podemos citar algumas: mouse, teclado, fone, headset, cabos HDMI, cabos VGA, entre outros. Qual é a função deles? É amplificar ou melhorar a qualidade do usuário na máquina. Então, vamos ver para que cada um serve. O mouse, o mais conhecido e mais utilizado, junto do seu irmão teclado, são os dispositivos que mandam informações para a máquina. Assim temos o mouse que, pelos cliques que temos nele, podemos selecionar, arrastar, mudar algumas coisas. Enquanto o teclado, ele adiciona informações escritas, tanto numéricas quanto alfabéticas. O cabo HDMI, ele é um cabo que transmite informações de vídeo de uma máquina para um monitor. O cabo USB, que... cadê o carregador? Como o carregador, por exemplo, é um tipo de cabo que é uma convenção entre algumas marcas para trazer informações de um dispositivo a outro, ou de um dispositivo para uma máquina de uma forma rápida e fácil. Também temos um que é largamente utilizado, que sem ele a máquina não funciona, que é o cabo de força. O cabo de força é aquele que transmite toda a energia elétrica para um dispositivo e transforma ele em energia, graças também à bateria, que também pode ser vista como um acessório. Outro dispositivo que podemos citar é o que todos nós usamos, fone de ouvido, que tem os intra-auriculares e os antra-auriculares. É isso? Não sei. Acho que isso. Esses tipos de fones são divididos em duas formas. O primeiro sendo que o som não é tão bom, mas ele consegue ser bom porque ele se adapta bem à orelha. Enquanto o outro, ele tem uma supressão de ruído. Alguns dizem que tem um som melhor, mas eu acho que é só porque muitos enfiam aqui dentro. E também, ele tem uma coisa interessante, que as borrachas que tem dele entram sem deixar muito escapar. Certo? Outra coisa que podemos colocar em vista é o headset. Uma coisa que é mais usada para as pessoas que jogam na máquina. O headset é um fone bem maior, que em vez de
entrar aqui, ele cobre toda a orelha. As funcionalidades dele vai entre muitos poderem ter um microfone para captação da voz, quanto apenas auditivo, e eles reduzem o ruído e reduzem bem. Os pendrives, sim, aqueles HDs minúsculos que temos e podemos guardar no bolso, eles são dispositivos para armazenamento de dados de forma rápida e simples. Alguns hoje em dia possuem até uma qualidade parecida com um SSD, que tem um processamento mais rápido. Bom, gente, acho que é isso. Presta atenção no vídeo. Tá? Deem um like, se inscrevam e falou! Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu irei falar sobre smartphones, tablets e leitores de livros digitais. Vamos pelo começo, né? O que seria um smartphone? Bom, eu acho que todo mundo aqui sabe o que é de fato um smartphone. Tem na mão, né? Vive com smartphone, né? Porém, a definição no Google é telefone celular que realiza muitas das funções de um computador, normalmente com uma tela sensível ao toque, acesso à internet e um sistema operacional capaz de executar aplicativos baixados. Pensando nisso, qual seria o primeiro smartphone? O primeiro smartphone no mundo foi lançado pela IBM, o IBM Simon. Embora ele contasse com características bem simples e praticamente primitivas, foram elas que tornaram o aparelho smartphone. O primeiro a ser lançado no mundo. Sua tela já era sensível ao toque e ele também ofereceria uma câmera e até mesmo aplicativos. Entre eles um aplicativo de mapa, um dedicado ao mercado de ações e até mesmo um player de músicas. O primeiro smartphone foi lançado no dia 23 de novembro de 1992. Foi bem recente, né? Ele também foi vendido na época por $899, algo em torno de R$4.370 atualmente, convertido, né, em reais. Porém, não foi um grande sucesso, durando apenas 6 meses no mercado. Agora, falando de sucesso, coisa que o IBM Simon não foi, né, não teve esse famoso sucesso, esse famoso hit, vamos para 2007. Em 2007, a Apple lançou seu primeiro smartphone, o iPhone, como todo mundo conhece hoje em dia, gerando um marco no mundo dos celulares inteligentes. O iPhone chegou como uma opção mais inteligente e moderna dos smartphones, competindo com outros grandes nomes como Motorola Q e Nokia E62. Um ano depois, em 2008, o primeiro smartphone com Android foi lançado. Ele foi lançado pela HTC e é conhecido como G1. Era um smartphone bem diferente do que conhecemos hoje em dia, porém é uma grande evolução em relação ao IBM Simon, o primeiro smartphone. Ele vinha com suporte para as redes 3G e GSM de diversas frequências e ainda contava com Wi-Fi e Bluetooth. Bom, falamos de lá fora, mas e aqui no Brasil? Qual foi o primeiro iPhone e o primeiro smartphone com Android lançado aqui na nossa terrinha? O primeiro iPhone foi o iPhone 3G, em 2008. O que diferencia do iPhone 3G para o primeiro iPhone, né, é o suporte para 3G, como o nome já diz. Agora, o primeiro smartphone com Android foi lançado aqui no Brasil, o Motorola DE-XT, em 2009. Olha, eu ficaria horas e horas falando para que serve esse smartphone e como o smartphone ajuda a nossa vida a ser muito mais prática e muito mais rápida. Porém, eu sei que aqui todo mundo tá cansado, trabalhou bastante hoje, ou estudou bastante hoje, e aluno do Senai sofre, né? Então, eu irei terminar esse assunto por aqui mesmo. Bora pro próximo tema, que é o tablet. A definição do Google é um dispositivo portátil que possui uma variedade de funções semelhantes a um computador. Ok, Heloísa,
Mas qual foi o primeiro tablet a ser lançado no mundo? Foi o GridPad, em 1989. A computação baseada em caneta se mostrou promissora, trocando o teclado pela tela sensível e prometendo o reconhecimento de escrita que faria qualquer pessoa aprender rapidamente a usar um computador. Bom, de 1989 até 2009, passaram-se bons anos, né? E o conceito de tablet ainda estava definido com caneta, ou seja, não tinha nada o toque sensível na tela como conhecemos hoje, né? Porém, em 2010, a Apple introduziu o iPad, baseando no iPhone, que alcançou um grande sucesso comercial. Sua principal contribuição talvez fosse a interface projetada especialmente para o uso com os dedos, o toque sensível, já que antes era apenas com caneta. O iPad estava focado principalmente no consumo de mídias, navegação na web, e-mail, fotos, vídeos, etc., e não na produção ou processamento de conteúdo. Ao longo do tempo, as marcas foram entrando nesse mercado. Apesar da Apple liderar com as vendas de tablets, Samsung também tem seus próprios modelos. Bom, agora eu acho que teriam um pouquinho de atenção dos leitores. Nem todas as pessoas gostam de ler livros físicos, talvez pelo peso do livro, já que o livro por ser extenso gera grande peso e não pode levar na mochila, ou até mesmo por cansar a vista. Então temos os leitores de livros digitais. A definição, basicamente, os leitores eletrônicos são dispositivos voltados para leituras de e-books, os livros digitais. Bom, não existe um consenso sobre qual foi o primeiro leitor de livro digital criado. Porém, o primeiro que transformou o mercado em que se atua foi o Kindle, sim, o famoso Kindle, criado pela Amazon em 2007. A grande sacada do Kindle era o e-ink. E o que ele fazia na prática? Bom, o e-ink passa a sensação de estarmos lendo uma página de papel. Por isso que o tablet e Kindle, ou leitor de livros digitais, né, é bem diferente. Porque geralmente tem esse dispositivo, né, não dispositivo, mas essa tecnologia chamada e-ink, que parece que estamos tendo a sensação de estamos virando a página de um livro. Lá nas primeiras versões do Kindle, ele trazia um teclado embutido. Mas o primeiro Kindle sem o teclado só apareceu em 2011, para ter uma noção, com o Kindle 4. Tá, mas e aqui no Brasil? Qual foi o primeiro Kindle a ser lançado aqui? Bom, foi o Kindle 5, em 2012. Um ano depois, a Amazon lançou o Kindle Paperwhite no país. Ele trazia uma tela iluminada que permitia a leitura mesmo em ambientes escuros. A nova linha fez um grande sucesso e recebeu diversas atualizações durante os anos. Bom, sabemos que foi um grande sucesso e que desde então aparecem várias atualizações, vários outros modelos e outras versões do Kindle. Tanto é que o último a ser lançado é o da 11ª geração, que foi lançado, se eu não me engano, em 2022. O seu diferencial é ser mais compacto e leve do que das suas outras versões. Bom, gente, foi esse o vídeo. Obrigada por assistirem até aqui e tenham um bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Tchau, tchau! Olá, turminha! Vocês conhecem os Smart Glasses? Bom, a história dos Smart Glasses começou nos anos 60 com o cientista Ivan Sutherland, da Universidade de Utah, com a ajuda de seu aluno Bob Sproul. Ele criou um dispositivo que foi considerado precursor da tecnologia dos óculos digitais e realidade virtual. O aparelho ficava preso na cabeça do usuário e rastreava seus movimentos, mudando o que era exibido de acordo com o lugar para onde era apontado. Anos mais tarde, entre a década de 80 e 90, Steve Mann, professor do Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade de Toronto, esteve trabalhando em uma tecnologia vestível chamada WearComp, que consistia na combinação de vários dispositivos para criar uma experiência visual. E a partir disso, ficou conhecido como o pai dos óculos inteligentes.
Foi essa tecnologia que abriu as portas para o Google, que lançou um protótipo de seu óculos inteligente em 2013, o chamado Google Glass. Segundo o portal de notícias Inc., os óculos chegaram ao mercado norte-americano por cerca de $1.500 e foi considerada a pior invenção tecnológica dos últimos tempos. A empresa recebeu muitas críticas por causa da câmera acoplada aos óculos, que vinha com a função de tirar fotos e gravar vídeos. Por conta dela, o aparelho foi considerado uma ameaça à privacidade, visto que o usuário poderia registrar a imagem de alguém sem que a pessoa soubesse ou o próprio Google gravar alguma coisa indesejada. Em resumo, os Smart Glasses são uma forma de desfrutarmos de experiências vívidas em nossos computadores e celulares, como imagens e sons, nas armações e lentes dos óculos por meio da conectividade. Nesse sentido, as tecnologias estudadas e implementadas nos modelos buscam facilitar a documentação à mão livre. As funções e tecnologias mais comuns entre eles são câmera, as lentes dos óculos captam e registram imagens, o som, alto-falantes para entrada de áudio sem fio, e microfone. Alguns modelos possuem essa função que possibilita conversas no celular e buscas por voz, além de ouvir músicas e podcasts. Sendo assim, são 3 principais funções: acesso a informações, comunicação em tempo real e a documentação.